Por que fugimos das coisas importantes? Por quê? Por quê? Se você clicou nesse vídeo, muito provável que algo dentro de você tenha se sentido atraída, né, por esse tema que é a fuga, né? O quanto tantas vezes nas nossas vidas nós entramos nesse estado, né, que é o estado de fuga, que é o estado onde a gente foge. E por que muitas vezes a gente foge de coisas que são importantes para nós, coisas que no nível consciente a gente já sabe que aquilo é importante, mas por que ainda assim a gente foge disso? E esse tema veio porque um dia desses, né, acho que foi 2 semanas atrás, eu participei de um Círculo da Vida, que é uma terapia sistêmica, que é bem parecida com a mecânica ali, a dinâmica, né, ela é bem parecida com a constelação familiar, mas enquanto que na constelação familiar a gente trabalha ali o círculo, o sistema familiar, então muitas vezes a gente trabalha a questão com o pai, com a mãe, com um irmão, com uma irmã, com alguém da família. O círculo da vida, a gente trabalha o nosso sistema interno, as nossas criaturas internas. E eu já venho falando disso, né, desse olhar interno de nós, já tem algum tempo, que é quando a gente olha para as diversas partes que nos habitam, né? A gente olha para o nosso medo, a gente olha para a nossa raiva, a gente olha para a nossa essência, a gente olha para o amor, para tudo isso que habita dentro de nós, como criaturas mesmo. E criaturas que querem ser vistas, que querem ser amadas, que querem existir. Então, o Círculo da Vida é uma terapia muito profunda e que traz essa consciência das nossas partes de uma forma muito, muito especial e muito dinâmica também, porque é um círculo, então, assim como a constelação, as pessoas ali representam, né? Você que está sendo a pessoa trabalhada, você fica num lugar de observadora, né? E aí as pessoas que foram lá, né, que vão para a terapia para participar, você vai chamando e vai, né, falando, você é a raiva, você é a vergonha. E assim o negócio vai acontecendo. Então é muito especial essa terapia. E há 2 semanas atrás que eu fiz, né, eu participei desse Círculo da Vida, o tema era justamente esse, que é por que fugimos das coisas importantes. E foi muito interessante, né, que a pessoa que estava ali vivenciando, ela trouxe esse tema, e muito do que apareceu ali no círculo, né, elementos que apareceram ali no círculo, foi o sentir, o medo de se expor, a essência apareceu, né, que mais que tinha aparecido? As máscaras apareceram, e o que mais ficou para mim, né, através desse círculo, que eu senti de trazer aqui para vocês hoje, é que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, se não, arrisco dizer todas as vezes em que a gente se coloca nesse lugar de fugir das coisas importantes nas nossas vidas, é porque a gente está fugindo de sentir. A gente não quer sentir o que aquela coisa, que muitas vezes é importante, vai nos trazer de sentimento. E quantas vezes a gente foge desse sentir porque algum lugar dentro de nós tem esse medo. Primeiro, o medo de sentir. Segundo, o medo de se expor, o medo de se vulnerabilizar diante da vida, diante de alguém, diante das pessoas e diante de você mesmo, né? Porque muitas vezes, eu até anotei aqui algumas coisas no dia, uma coisa que uma das criaturas trouxe foi que ela achava imaturo e irresponsável sentir. Vou repetir para a gente
realmente trazer isso para a nossa consciência, que é uma crença limitante, né? É acreditar que é imaturo e irresponsável sentir. Por acaso você já sentiu isso? Você já viveu essa crença? Já deixou ali essa crença rodando dentro de você? Em algum momento da sua vida que você se viu ali triste, ou com raiva, ou com vergonha, ou até mesmo com alegria, ou com ódio, com inveja, com a gula, quando você sentiu algo e logo você pensou, não, opa, eu não posso sentir, porque isso é imaturo, isso é irresponsável, eu não posso me sentir dessa forma. E aí você reprime o seu sentimento. E tem algo que eu acho que é muito importante de eu falar aqui, compartilhar aqui com vocês sobre esse sentir, que não tem como nós sentirmos só o que é bom, sentirmos só o que a gente julga positivo, o que a gente acredita que é responsável, que é maduro de sentir. Não tem como a gente só pegar o pacote ali quando a gente encarna aqui nessa vida e se coloca como ser humano. Não tem como a gente escolher só o pacote, não, eu quero escolher esse pacote aqui, que eu só vou sentir alegria, eu só vou sentir generosidade, eu só vou sentir felicidade, amor, compaixão, eu só quero esse pacote aqui. Esse pacote aqui que tem a tristeza, a raiva, a inveja, o ódio, a preguiça, a gula, a escassez, esse aqui eu não vou pegar. Seria maravilhoso, não é mesmo? Se a gente pudesse fazer essa escolha. Mas não tem. Não tem. O pacote, ele é completo. E esse pacote, ele é o nosso sentir. Então, toda vez que a gente se coloca nesse lugar de fuga, e o pano de fundo dessa fuga, essa fuga de sentir coisas, nós estamos nos anestesiando. Toda vez que eu penso que eu não posso me sentir triste, que eu não posso me sentir cansada, que eu não posso me sentir perdida, que eu não posso sentir raiva, que eu não posso sentir tristeza, toda vez que eu me coloco nesse lugar, eu estou me anestesiando. Eu também não vou sentir alegria. Eu também não vou sentir a paz, o amor, porque é o pacote completo. Faz sentido para vocês isso que eu tô dizendo? Então, esse caminho de fuga que muitas vezes a gente escolhe seguir, ele é um caminho que a longo prazo é muito prejudicial, porque a gente vai indo cada vez mais, e aí é muito sutil, mas a gente vai indo cada vez mais para esse lugar da apatia, do anestesiamento, do lugar onde a gente não sente. É isso, a gente faz uma escolha, ok, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir desconforto, eu não quero sentir tristeza, raiva, nada, mas eu também não sinto alegria, eu também não sinto o amor, eu também não sinto a leveza. Então, que a gente possa sempre desenvolver essa consciência e olhar para o que nas nossas vidas, qual lugar das nossas vidas que a gente pode estar fugindo, que a gente pode estar nessa fuga. E aí o primeiro passo, como eu sempre digo, só o que é visto pode ser transformado. O primeiro passo é reconhecer que estamos fugindo. Aceitar isso. Aceitar que estamos fugindo disso. E aí, a partir dessa aceitação de que estamos nesse lugar de fuga, é compreender por quê. Por que eu estou fugindo? E muito provável que a gente chegue nesse lugar. Que você está fugindo de sentir. Sentir o desconforto, sentir o medo, sentir a sensação, o sentimento e a emoção que essa coisa importante que você está fugindo, ela vai te trazer.
é inevitável, ela vai te trazer. E até dia desses, eu anotei, eu tenho um bloco de notas, às vezes vem, né, pensamentos, coisas na minha cabeça, e vem uma coisa que tem tudo a ver com isso que eu tô falando aqui pra vocês, que eu escrevi mais ou menos assim. Que no final, que aí é um pensamento que me veio, tá? Que no final das contas, a gente não tá aqui pra ser feliz. A gente não encarna nessa vida, a gente não vive essa vida pra ser feliz. Não só ser feliz. É claro que a gente tá aqui pra sentir alegria, sentir felicidade, se sentir realizada. Mas, sobretudo, nós encarnamos aqui na Terra para ser humanos, para sermos humanos. E ser humano, a própria palavra diz, é ser humanidade, é você se enxergar e viver essa humanidade. E o que é a humanidade? É esse sentir, esse se permitir sentir tudo. Sentir tudo. A gente encarna num corpo, sobretudo para sentir as coisas. A gente se materializa aqui para sentir. Então eu sinto a dor, eu sinto o arrepio do prazer, eu sinto tesão, eu sinto tristeza, eu sinto alegria, eu sinto raiva, eu sinto aquela dor de estômago quando eu tô com raiva. Então, eu vejo que um dos grandes motivos e sentidos é que a gente se permita sentir, viver a experiência. Se permitir sentir. Quanto mais a gente se coloca nesse lugar, mais inteira a gente se torna, mais livre a gente se torna. Porque toda vez que a gente voltar para esse estado de fuga, voltar para essa repressão do sentir, acreditando que isso é imaturo, acreditando que a gente só pode sentir só pode sentir alegria, só pode sentir coisas boas, a gente se aprisiona. Porque essa não é a realidade. Essa não é a realidade. E até vou compartilhar com vocês aqui algo pessoal, né, do meu processo pessoal, porque eu sempre falo, né, eu vejo que essa é a melhor forma de eu ensinar vocês o autoconhecimento, é vivê-lo na minha vida e compartilhar isso com vocês. Eu tô vivendo muitos processos internos de renascimento, de cura, e recentemente eu descobri que eu tô com uma questão de saúde. Ainda não vou compartilhar todos os detalhes com vocês, porque eu ainda tô digerindo tudo, mas eu descobri uma questão de saúde, né, e que é muito provável que eu precise fazer uma cirurgia. E, gente, eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu não gosto nem de tomar remédio. Não gosto nem de tomar remédio. E o fato de eu pensar que existe a possibilidade de eu ter que fazer uma cirurgia me deixa em pânico, né? Me deixa, assim, eu fico, meu Deus, não acredito. E aí eu tô vivendo todo esse processo, e aí é muito doido como eu me reconheci nesse lugar de fuga. E que é uma fuga vestida, mascarada de aceitação. Então, é uma fuga que vem assim, tá tudo bem, né? Logo quando eu descobri, eu chorei, eu fiquei triste no primeiro dia, mas logo eu já vesti essa fuga que tá mascarada ali de aceitação. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, tô tranquila, tô em paz, é isso aí. E fui vivendo meus dias, e o quanto também o externo, ele te ajuda a se colocar nessa fuga, porque a maioria das pessoas, né, a nossa sociedade, a construção social, ela está baseada nisso, né, desse só vamos ficar bem, só vamos se sentir bem,
não, tristeza não, sabe? Essa coisa, né? Vamos se sentir bem, vamos ficar bem. E não é sobre não se sentir bem. É justamente esse se permitir sentir o que precisa ser sentido. E aí, eu vivendo esse processo, muito do externo afirmando essa minha máscara da aceitação, né? De, não, é isso aí, tudo bem, tudo certo, tudo legal, né? E aí, a minha terapeuta, né? Graças a Deus, eu estou no meu processo terapêutico e eu tenho, né, por isso que eu falo que é tão importante a gente ter esse suporte terapêutico. A minha terapeuta, ela foi a pessoa que me trouxe para a realidade, que me deu esse suporte e falou, tá, mas como você tá se sentindo? Tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô tranquila, tô tranquila. E ela, mas tá mesmo? Você tá mesmo tranquila? E aí a gente foi trabalhando terapeuticamente e eu entendi que era uma fuga, né? Uma fuga de eu sentir todo o desconforto que essa situação que eu tô vivendo na minha vida me traz. E encarar a realidade. Encarar a realidade, não. É isso, existe a possibilidade de eu ter que fazer uma cirurgia. E fazer uma cirurgia é uma coisa importante, é uma cirurgia, então é algo que realmente você vai sentir medo, você vai sentir preocupação, você tá com uma questão de saúde, então você tem que olhar para isso, tem que encarar isso, sentir esse medo, e uma coisa que essa minha fuga, né, eu estava nessa fuga disso, e usando essa máscara de aceitação, porque eu tava com medo. Eu tô sentindo medo. Eu tô me sentindo triste por estar com isso. Por ter que, de repente, passar, né, por uma cirurgia. E uma coisa também que eu trabalhei, que eu também tava fugindo, o medo de perder o controle. Porque a cirurgia também é um lugar que a gente está totalmente sem controle nenhum. E eu sou uma pessoa bem controladora, tá, gente? Saibam disso. Então, tudo isso, todas essas coisas me fazem sentir coisas completamente desconfortáveis. E o caminho é a fuga? O caminho tá tudo bem, tá tudo tranquilo, maravilhoso. Eu vou estar enganando a mim mesmo. Eu só estarei enganando a mim mesmo e sustentando essa máscara para mim e para o externo. Mas a realidade não é essa. A realidade é, preciso sentir esse desconforto. Preciso sentir esse medo de perder o controle, de estar numa situação que eu estarei sem controle nenhum da minha vida, do meu corpo, das coisas. Então, não é simples, mas não é fácil. Mas esse caminho é o caminho da inteireza, é o caminho da integração. Porque eu não tô vestindo uma máscara e falando que tá tudo bem. Eu sinto tudo aquilo. E quer dizer que eu vou mergulhar na dor e ficar com pensamentos negativos de que vai dar tudo errado. E meu Deus, eu tô com isso, que ó vida, ó dor. Não é sobre isso. Porque às vezes a gente confunde, né? Ai, não, ela tá sendo dramática. Ai, não, ela tá... Mas não é sobre isso. É sobre ser real, ser genuína, ser verdadeira, ser honesta com você mesmo e com os seus sentimentos. E ser inteira. Ser inteira. Porque é isso que nos aproxima da nossa humanidade e, consequentemente, da nossa essência. Então, meus amores,
Eu senti de trazer esse vídeo para falar sobre isso, falar sobre a fuga mesmo. E o pano de fundo dessa fuga, que é a fuga do sentir. Então, eu convido você a refletir se de repente existe algum lugar na sua vida que você possa estar fugindo. E fugindo de coisas importantes que você sabe que são importantes para você. E ainda assim você está fugindo. E você se perguntar por que eu estou fugindo? É aceitar o porquê, é aceitar que está fugindo e por que eu estou fugindo. Será que você está fugindo de sentir algo? E se esse for o caso, se permita sentir. É isso que te torna humana. Sentir alegria, sentir dor. Sentir amor e sentir raiva. Sentir medo e sentir leveza. E não há nada de irresponsável, de imaturo em sentir. É isso que te torna humana. Então, que a gente possa se reconhecer, ganhar consciência das nossas fugas e do nossa fuga do sentir, e que a gente possa se permitir sentir cada vez mais, porque esse é um dos grandes objetivos da humanidade, de encarnarmos aqui. É sentirmos, é viver a experiência, é sentir a experiência. E se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo trouxe alguma consciência, eu convido você a curtir aqui, porque isso ajuda muito o canal, ajuda a gente a crescer, ajuda o vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. E se você ainda não nos segue, eu deixo esse convite para você seguir aqui o nosso canal, que a gente sempre traz vídeos sobre autoconhecimento e espiritualidade e um despertar de consciência que expande, acolhe e liberta. Então eu agradeço a você que chegou até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!